Você quer saber como ganhar mais dinheiro na sua loja? Então vai! Bora, que é nesse vídeo de hoje que eu vou te mostrar como. A realidade é uma só. Se você tá tendo muito trabalho e pouco dinheiro, você tá trabalhando errado. E existem alguns erros comuns que você pode estar cometendo e que pode estar te encaminhando para um problema financeiro dentro da sua loja. Se não for visto, pode ocasionar o fechamento do seu negócio. Então vamos entender o que tem que ser mudado? Bora lá. Mas antes disso, se você ainda não é inscrita no canal, já clica aqui para você se inscrever e toda semana conseguir acompanhar os conteúdos que vão te auxiliar a aumentar as suas vendas aí com estratégias e planejamento eficaz para que você realmente tenha uma loja de moda lucrativa. Então bora lá pro conteúdo. O primeiro erro, e eu digo o principal, porque é por onde tudo começa, é a falta de planejamento. Muitas vezes você não está se planejando e identificando quais são os pontos positivos da sua loja e quais são os pontos de dificuldades, os pontos fracos. Isso precisa estar incluso no seu planejamento para você conseguir entender e até desenvolver os setores que realmente não estão desempenhando a função como deveria. Por exemplo, você alinhar as suas metas de venda. E quando a gente fala sobre metas de venda, é preciso ter uma clareza de qual é o valor mínimo mensal que seja lucrativo para sua loja e estar realmente alcançando todos os meses. É a partir daí que você começa a mensurar cada mês dentro da sua loja e traçar novas metas, mas sempre seguindo esse olhar de ter lucratividade, de ganhar dinheiro com o seu negócio, porque não adianta nada você ter um planejamento, ter uma meta traçada, porém a meta que você está alcançando ainda não é suficiente para poder realmente cobrir todos os custos, te gerar lucro e você conseguir reinvestir no seu negócio. Então o teu planejamento, ele precisa existir uma meta bem clara, precisa analisar financeiramente o processo comercial dentro da sua loja, seus processos de custos, o seu processo também de lucro. Além disso, traçar as estratégias que você vai implementar cada um dos seus meses. Isso é extremamente importante. E, é claro, mensurar, acompanhar esse planejamento, porque muitas vezes a gente até faz o planejamento, mas a gente coloca ele numa gaveta e nunca executa. Outro ponto, outro erro muito comum, na verdade, é a gente não olhar as tendências que estão ditando o consumo do teu cliente e com isso a gente fica sem previsibilidade do que o consumidor vai buscar, das mudanças que vão acontecer dentro do nosso varejo. É sempre muito importante entender o que está acontecendo politicamente, economicamente, o quanto isso está influenciando muitas vezes nos custos dos seus produtos, o que o cliente está priorizando na hora da compra, né? O que tem dificultado, quais são as maiores objeções que você tem vivido dentro da sua loja, porque isso vai te dar uma visão geral de, peraí, o que o mercado está ditando, o que o mercado está dizendo e o quanto a sua loja tem se preparado para realmente estar alinhado com essas mudanças. Se você não se adapta, se sua loja não muda, você vai ficando para trás. E naturalmente, o seu cliente vai percebendo que a sua loja parou no tempo. E ele começa a perder o interesse ali, tanto pela sua loja, pelos seus produtos. Por isso é extremamente importante você estar de olho. O que está acontecendo? O quanto isso vai influenciar na minha loja para eu determinar as mudanças que precisam ser estabelecidas. O próximo erro é ficar sem um mapeamento de datas e picos de vendas. Eu digo sobre oportunidades aqui. Quando a gente fala sobre mapear datas, você precisa ter um calendário, que a gente tem um calendário sazonal do varejo, onde a gente tem, janeiro, já tem muitas vezes pré-estabelecido, liquidação, a gente tem fevereiro em carnaval, a gente tem março, dia da mulher, a gente tem abril, Páscoa, essas datas a gente sabe que elas existem, que elas estão dentro do calendário, mas vai muito além disso. É você também mapear datas importantes da sua região, eventos que acontecem na sua região que vão influenciar o consumo dentro daquele mês. É você também analisar dentro dos próximos meses quais você tem mais oportunidade de venda e quais foram até as estratégias que você já implementou e que deram muito resultado, para que você consiga se adaptar e o melhor, além de criar esse calendário com as datas previstas, com os possíveis picos de venda, é você se planejar, se antecipar para viver essas oportunidades. Muitas vezes a gente pensa, poxa, um exemplo clássico, tem promoção no começo do ano, tá bom. Eu vou pensar na promoção no final do mês, muitas vezes, ou então só em fevereiro e quando eu vejo, pisquei, perdi o time. A mesma coisa acontece lá no Dia das Mães. Pra gente ter um Dia das Mães bom, que é em maio, a gente precisa começar agora, melhorando frequência, melhorando o relacionamento com os nossos clientes, vários fatores que vão impulsionar o seu resultado em um mês que já é bom. Um exemplo clássico, muitas vezes chega no Dia das Mães, a gente não se planeja antes, não antecipa antes e o nosso cliente acaba nem comprando presentes, porque ele nem sabe que sua loja se preparou e que tem presentes que serão interessantes para ele presentear alguém. Então, olha a importância de você planejar, se programar, executar e também se antecipar. Mais um erro comum,
é você definir somente uma meta macro, ou seja, aquela meta que você vai traçar durante 30 dias, mas você não definir a meta para cada semana e para cada dia. Você precisa tornar as suas metas mais palpáveis e alcançáveis, tanto para você quanto para sua equipe. Se você só traça uma meta grande ali dentro do período de 30 dias, toda a sua equipe, toda a sua estratégia vai ficar voltada somente para aquele número grande que você determinou. E muitas vezes quando a gente olha para isso, a gente pensa, nossa, eu tô muito distante de alcançar. Quando você determina as metas e quebra elas em dias e semanas, você tem objetivos diários e semanais para serem cumpridos. Você consegue entender quantos clientes você precisa atender, quanto que você precisa vender para cada um deles. Com isso, você tem dias mais produtivos e um foco central para aquilo que precisa ser executado naquele dia, naquela semana, e sem contar que o seu acompanhamento ali do seu desempenho do seu mês, ele fica muito mais próximo e mais fácil de ser gerido por você que é a líder do negócio, e com certeza as tomadas de decisões ou mudança de rota são muito mais rápidas. Qual que é o problema aqui? Quando você não analisa isso, você quer bater sua meta 10, 15 dias antes do fechamento do mês, o que torna tudo muito mais difícil. Tá caindo fichas por aqui? Sem dúvida nenhuma, eu acredito que você já deve ter cometido algum desses erros. E tá tudo bem, tá? O importante é você entender o que você tem cometido, o que precisa ser mudado e se você tá no caminho certo, para que você consiga entender aquelas modificações que precisam ser inseridas imediatamente na sua loja. Se já fez sentido para você até aqui, já aproveita e curte esse vídeo, porque assim ajuda cada vez mais esse conteúdo chegar em mais lojistas também e auxiliar elas assim como você foi auxiliada dentro desse conteúdo. Então, bora lá! Pra gente fechar, um erro muito comum que muitas lojistas cometem é não criar estratégias e campanhas de vendas. Trabalhar com praticamente 3 pilares dentro da loja. Eu compro, eu divulgo e eu espero vender. Sabe aquele marketing de esperança? Pois é não entender que na verdade a gente precisa criar estratégias e campanhas de venda para tornar a nossa loja mais desejável, para atrair a atenção do nosso cliente. Com isso a gente consegue criar estímulos de compra que vão decidir, incentivar na verdade a decisão de compra do nosso cliente sobre ou uma estratégia que você gerou valor para ele sobre a apresentação de um produto, ou então muitas vezes com uma oportunidade de preço, ou com um presente específico, ou até mesmo na sua comunicação, a sua forma de divulgar através de uma campanha de venda, de um lançamento, de acordo com o momento atual, com o time. Por exemplo, final de ano é férias, é Réveillon, começo de ano é o quê? Volta às aulas, volta ao trabalho, as pessoas precisam também se preparar para essa volta e naturalmente elas consomem para se sentir mais motivadas, porque elas sabem que elas vão ter um ano inteiro de trabalho. Olha só que importante, você muitas vezes olhar para isso e criar uma coleção de office look, criar uma coleção de volta ao trabalho para poder motivar essas pessoas. Isso você vai estar falando diretamente ao ponto, direto para o consumo do seu cliente, fazendo ele entender que você está pensando como ele. Então sempre pensem em não somente traçar suas metas, mas quais são as estratégias de vendas, as campanhas, os lançamentos que eu vou encaixar dentro dos meus 30 dias, estruturando ali muitas vezes em semanas, para que você tenha um objetivo claro. É alcançar clientes? É reativar clientes inativos? É captação de novos? É vender um produto que está parado no estoque? Quais são os objetivos que estão envolvidos, tanto nas estratégias quanto na campanha? Assim você começa a trabalhar com vários setores dentro da sua loja e sem dúvida nenhuma desenvolver cada um deles, porque aí a gente consegue focar em atrair novos clientes, em realmente ter um relacionamento mais profundo com os da nossa base. É a gente estimular a compra de um produto que já está parado no estoque sem a gente precisar fazer desconto ou colocar na liquidação. Sempre entendam a necessidade do seu cliente, a necessidade da sua loja para traçar estratégias que verdadeiramente vão dar resultado para o seu negócio. Agora é o seguinte, é com você. Aproveite, analise todos esses erros que você tem cometido, entenda as mudanças, se inscreva no workshop e eu te espero num próximo vídeo para a gente continuar crescendo e vendendo muito com a sua loja de moda.